Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E hoje queremos falar um pouquinho sobre decretos. Convido você para que você ouça este vídeo até o final e depois assim você possa compartilhar conosco aquilo que você tirou de proveito, tanto para elogiar quanto para criticar, ou até mesmo para fazer as suas colocações. E assim possamos crescer em graça e conhecimento. Desde o princípio da criação, a nossa vida, ela foi regida por mandamentos, decretos e estatutos. Decretos esses que trouxe a revelação clara de que há apenas um Criador e que se nós andarmos dentro dos seus decretos, dos seus estatutos, nós seremos bem-aventurados. Quando nós ouvimos aquele texto, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, muitos pensam que, pelo simples fato de você conhecer Jesus, já basta. Quero também lembrar a você que Satanás também, ele conhece e sabe que Jesus existe. Porém, ele não está liberto. Por que ele não está liberto? Se nós voltarmos um pouquinho no verso anterior, diz assim: se verdadeiramente for meus discípulos, conhecerá esta verdade, e a verdade vos liberta. Ser discípulo é cumprir os mandamentos, atender aos estatutos, andar dentro da vontade, e assim esta verdade te libertará. Já o decreto do homem, imposto desde a antiguidade, ela vem para trazer escravidão, opressão, ultimamente tem trazido a falência de muitos empresários e também imposto fome. Mas eu quero falar sobre o intuito de religiosidade, que através desses decretos humanos, todos os templos religiosos, eles ficaram fechados. E as pessoas sem entendimento, elas estão se sentindo fracas na fé, tendo a necessidade de tocar em algo físico ou de ouvir alguma mensagem que venha a trazer um bálsamo e um refrigério para as suas lutas. Mas eu quero te dizer para você que se você tiver um entendimento hoje que você é a igreja, todas as coisas podem mudar. Eu convido você a ler comigo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, na Aliança Renovada, ou que você conhece como Novo Testamento, no capítulo de número 7, no versículo 47, já começa com esta afirmação: e Salomão lhe edificou uma casa. Edificou uma casa para quem? Edificou uma casa para o Criador. Verso 48 diz: porém, o El Altíssimo, o Criador, o Soberano, não habita em casa feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Vários profetas narraram que o Pai não habita mais em templos construídos por mãos de homens, porque o tabernáculo ele prefigurou uma sombra de que ele iria habitar dentro de cada ser humano. Continuando, ele diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Qual é a casa que edificareis para mim? Diz Yahua, o Criador. E qual é o lugar do meu repouso? Acaso a minha mão não fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito. Também vós sois como vossos pais? Lá no verso 53, vós que recebeste a Torá, o mandamento, o decreto, diante de muitos, e não o guardas? Talvez você nunca leu essa passagem, mas eu quero que você reflita nesta passagem. Acredito que muitos já devem estar falando: mas na Bíblia diz assim que
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma afirmação que nós temos que ir na casa do Senhor para congregar. Mas eu te pergunto, você sabe quem que escreveu esse texto? Em qual livro que está escrito? Talvez muitos não sabem, mas esse texto está lá no Salmo de número 122 e foi escrito por Davi. No texto em original está escrito assim: eu tive grande cincha. A palavra cincha significa eu tive grande alegria dentro dos seus preceitos. Olha só. Quando eles me disseram, vamos a Baite. Ou seja, a palavra Baite significa ajuntamento, significa unidade, significa congregar em unidade. Simplificando para você será, eu tive grande alegria dentro da sua Torá, dentro do seu mandamento, quando todos me disseram, vamos unir em unidade diante do nosso Elohim. Já os copistas, os tradutores, eles deturparam um pouquinho este valor, até mesmo o João Ferreira de Almeida, e deixou lá um texto lá escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, induzindo talvez a você não dar o valor no templo, na qual naquele momento o véu se rasgou. E muitos acham que é tão somente nós temos livre acesso a Deus. Na real, no momento em que aquele templo rasgou e o nosso Salvador, ele verteu aquele sangue lá no madeiro, ele nos deu a clara certeza de que agora o Todo-Poderoso, ele iria habitar num templo não feitos por mão de homens, mas habitar dentro de um templo espiritual, eu e você. E mesmo assim, se você ainda não chegou no entendimento claro, eu convido você a estudar o livro de João, capítulo 10, que diz que Jesus, que em hebraico é Yahushua, ele é a única porta que conduz à salvação eterna. E ele é o único pastor. Que diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Aleluia. Como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda tenho outras ovelhas. Olha só, isso aqui é uma revelação maravilhosa. E ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também convém eu agregar elas. Eis que elas ouvirão a minha voz um dia, e haverá um rebanho e um único pastor. Deixo esta mensagem aí para que você reflita, para que você chegue na tua conclusão, lembrando que a igreja, a verdadeira igreja, ela nunca esteve fechada. A verdadeira igreja, ela não necessita de decretos humanos para continuar fazendo o seu trabalho de ir, de semear a boa palavra, de trazer salvação e luz para aqueles que ainda andam em trevas. E se ainda você tem uma necessidade de congregar num templo feito por mãos de homens, eu convido você a fazer uma experiência. Convide os seus irmãos e se reúnam no campo, nas praças, até mesmo dentro da tua casa, nos montes, para que você venha declarar que a verdadeira igreja, ela nunca fechou e ela não necessita de decretos. Os sinais, eles estão aí. Parece que a perseguição, ela já iniciou e você ainda não se atentou. Vou ficando por aqui. Eu sou Marcelo Machado e este é o nosso canal. Até a próxima, se assim o Criador nos permitir.
Um abraço.